Já está no ar. Futebol na veia, aqui na Poliesportiva. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa sexta edição do programa Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Mais um programa sobre o futebol no mundo, sobre tudo que você pode acompanhar tudo por aqui. Sobre UEFA Champions League, sobre UEFA Europa League, Libertadores da América, Copa Sul-Americana, diversos campeonatos mundo afora você acompanha aqui com a gente. Gostaria de agradecer desde já a audiência de vocês e pedir para que continue compartilhando o nosso trabalho. Nós estamos no YouTube, na página Poliesportiva Online, então é só digitar Poliesportiva Online, lá você encontra o nosso programa Futebol na Veia, esta sexta edição, mas temos todas as outras já disponíveis também para serem ouvidas por você, nosso querido ouvinte. Temos as nossas mídias sociais também, então vá lá no Instagram, @Rádio Poliesportiva, curta lá, né? Dê seu like nas nossas publicações, se inscreva para você receber todas as fotos, as notícias, tudo que está acontecendo, né? Temos também nosso Twitter, @RPoliesportiva, também acompanhe, tudo vai saindo por lá também, para você se manter sempre muito bem informado. E também temos o Facebook, com todas as novidades de transmissão, de matérias que estão surgindo, então você pode sempre clicar lá e ficar bem informado também dessa forma. E o nosso Facebook é www.facebook.com/Rádio Poliesportiva. Então, procure por Rádio Poliesportiva em todas as plataformas, nós estaremos sempre por lá, tá bom? Gostaria também de dar as boas-vindas ao nosso companheiro, nosso comentarista Ícaro Dias, que está aqui ao meu lado mais uma vez. Seja muito bem-vindo, Ícaro. Olá, Max. Olá, você ouvinte da Rádio Poliesportiva que está ouvindo mais uma vez o Futebol na Veia. Muita coisa legal ocorreu mundo afora, também ocorreu nos fatos negativos também. Tudo que tem uma coisa boa acaba tendo um lado, né? Tem uma contrapartida. Mas a gente vai abordar tudo isso no nosso querido Futebol na Veia, na sua sexta edição. Muito bem, vamos começar pelo futebol argentino, vamos começar pelos nossos irmãos. Quem traz os boletins, quem traz o boletim da Superliga Argentina nesta semana, mais uma vez, é Pedro Ferri. Pedro Ferri, então, traga as informações pra gente, a gente comenta daqui a pouquinho pra você. O Boca Juniors venceu o São Lourenço no Nuevo Gasômetro por 2-0, com gols de Lisandro Lopes e do venezuelano Ian Hurtado. O conjunto chinês chegou aos 17 pontos e se isolou na liderança da Superliga Argentina, enquanto o Ciclón estacionou nos 13 pontos e caiu para a sexta colocação. O Boca ainda não perdeu e também não sofreu gols na competição, em que Esteban Andrade está há 784 minutos sem buscar a bola no fundo das redes. Contando também os jogos da Copa Libertadores da América, são 1049 minutos de invencibilidade do arqueiro. O segundo colocado é o Tacheres, que chegou aos 16 pontos depois de bater o Rinácia e Esgrima em Córdoba por 2-1. Menendez e Moreno marcaram para a equipe da casa, ao passo que Guanini descontou para os visitantes. Diego Armando Maradona teve um recebimento digno de Dios no estádio Mário Alberto Kempes, com direito a mosaico, salva de palmas e uma chuva de fogos de artifício. Maradona esteve em sua segunda partida à frente do comando técnico do Lobo e conheceu sua segunda derrota. A equipe platense é a lanterna do campeonato, onde ainda não venceu, e a penúltima na tabela de promédios. O último é o Central de Córdoba, que perdeu para o Argentino Júnior por 3-1. Carlos Quintana, Gabriel Rauch e Santiago Silva foram os autores dos tentos que colocaram a equipe na terceira colocação, com 15 pontos. O clube do bairro La Paternal ainda não perdeu na Superliga, assim como o Rosário Central, que não saiu do zero com a União de Santa Fé. O resultado deixou os canajas na zona de rebaixamento da tabela de promédios, na 22ª colocação. Por outro lado, o News Old Boys venceu dentro de casa o Aldosivi por 2-0 e chegou aos 13 pontos, na 5ª colocação. Uma posição acima está o Lanús, que venceu o Colón por 3-2 no La Fortaleza. Em menos de 20 minutos marcaram respectivamente Carlos Auski, Lautaro Valente e José Sandi de pênalti.
Nicolas Leguizamon e Matias Fritzler descontaram para os visitantes. O Huracan passou pelo Defensa e Justiça fora de casa por 1-0 e quebrou uma sequência de 4 partidas sem vitórias. Rodrigo Gomes foi o artilheiro do Globo, que foi comandado interinamente por Néstor Apusso. Outra equipe que encerrou um jejum foi o Banfield, que conheceu a sua primeira vitória no campeonato ao bater o Godoy Cruz em Mendoza por 2-0. O Vélez Sarsfield venceu em pleno Monumental de Núñez o River Plate por 2-1. A jovem equipe treinada por Gabriel Heinz abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Nicolas Domingues, que aproveitou a falha de Franco Armani na saída de bola. Nátio Fernandes empatou depois de jogada magistral de Lucas Martins Quarta aos 15 minutos do segundo tempo. Porém, Thiago Almada, aos 38 minutos, fez de pênalti e decretou números finais à partida. Lucas Rodgers ainda defendeu uma penalidade de Nátio Fernandes no último lance fronto. Na próxima rodada, tanto o Boca Juniors, que recebe o Newell's, quanto o River, que sai para encarar o Gimnasia, atuarão com suas equipes alternativas. Isso porque na próxima terça-feira, 1º de outubro, ambos estarão frente a frente pela semifinal da Libertadores. Essas foram as informações da Superliga Argentina. Eu sou o Pedro Ferri para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Muito bem, essas foram as informações da Superliga Argentina, que está cada vez mais acirrada essa disputa pela primeira colocação, Ícaro. Muito pegado mesmo, Gabriel. O Boca com o Andrada com mais de 1.100 minutos sem sofrer gols. É um goleiro que a gente fala tanto que a Argentina não tem goleiro, mas parece que está revelando um bom goleiro para ser o substituto do Armani futuramente. E algo também que chama muita atenção é o Argentino Júnior na terceira colocação sem sofrer derrotas. E o Rosário na 11ª colocação também não perdeu por enquanto no Campeonato Argentino, mas a gente sabe que a cereja do bolo é River e Boca na próxima semana, que é o grande clássico do continente sul-americano. E também pela Copa Sul-Americana, o Colón, que perdeu na última rodada da Argentina, agora tenta garantir a vaga para a grande decisão. Contra o Galo, né? Contra o Galo, jogando no Mineirão, já que ele já sabe, se o Colón passar, já sabe que vai encarar o Independiente Del Valle, que acabou eliminando o Corinthians nessa quarta-feira. Em 2-2, jogando lá no Estádio Olímpico de Quito. Muito bem. Essas foram as informações, então, do campeonato argentino. Vamos passar agora rapidamente pelo Campeonato Uruguaio. Campeonato Uruguaio que também vem na sua disputa. E tivemos rodada nessa última semana. Vamos confirmar aqui os resultados para você. Primeiro vamos dar uma passada, né, nessas partidas que aconteceram já pelo campeonato, pela Primeira División Profissional de Uruguai. Então vamos lá, passar por essa rodada do Clausura, rodada 3. Lembrando que nós estamos indo para a 4ª rodada do Clausura, que terá início neste próximo sábado, dia 28 de setembro, mas já tivemos os jogos que rolaram pela terceira, né, nessa última semana, os jogos do fim de semana, inclusive, né? Então vamos passar aqui todos os resultados para você. O Juventud empatou com o Peñarol em 1-1, o Defensor ganhou em casa do Rampla de 1-0, o River Plate acabou tomando 4-1 do Boston River, jogando em casa. O time do River Plate acabou sendo superado pelo Boston River por 4-1. Na partida entre Fênix e Montevideo Wanderers, terminou empatado em 3-3, um show de gols nessa partida. Outros resultados que nós tivemos também nesta terceira rodada do Clausura foi Plaza Colônia, que venceu o Cerro Largo Futebol Clube por 1-0. O Clube Atlético Progresso, ele ganhou do Liverpool em casa por 2-1. O Cerro foi superado pelo Danúbio dentro de casa, né? O time do Cerro acabou perdendo para o Danúbio por 1-0. E fechando essa rodada, o Nacional venceu o time do Racing por 3-0. Assim, a classificação do Campeonato Uruguaio ficou da seguinte forma: o Nacional segue na liderança com 9 pontos, juntamente com o Plaza Colônia. Os dois times com 9 pontos, depois vem o Clube Atlético Progresso com 7, junto com o Peñarol também, né, na 4ª colocação, ambos com 7 pontos. Depois temos Defensor Sport com 6 pontos, depois Boston River com 4, Cerro com 4, River Plate com 4 também. Na 9ª colocação, Fênix. Na 10ª, o Danúbio. Cerro Largo na 11ª com 3 pontos. Vamos dar prosseguimento aqui
a nossa página aqui com a tabela do campeonato. Depois nós temos o Danúbio, né? Eu já havia falado, o Danúbio com 3 pontos, Cerro Largo, Juventude com 2, Rampla com 1, Montevideo Wanderers com 1 também, Liverpool com 1 e fechando a última colocação, 16ª colocação, o Racing com 1 pontinho também conquistado. Ninguém está zerado no campeonato uruguaio, porém tem bastante gente ali nesse bololô ainda com poucas vitórias, né, ou nenhuma vitória ainda dentro do campeonato, né, Ícaro? Algo que dá para citar interessante dentro do campeonato uruguaio, Max, é a campanha do Liverpool. O Liverpool que venceu o intermédio, começando muito mal o campeonato uruguaio, é o penúltimo colocado, né, no clausura, apertura, melhor dizendo. Clausura. É que é um clausura, apertura, a gente sempre acaba se confundindo com o tanto de campeonato que a gente tem aqui. E se você tiver alguma dúvida sobre a fórmula de disputa, no nosso programa anterior, tá tudo explicadinho. Sim, Passei tudo tintim por tintim como funciona esse método de disputa do Campeonato Uruguaio. Estamos sentindo falta daquele narrador uruguaio que é sensacional. Claro, mas na próxima semana o Luciano Massi trará novidades pra gente, então fique ligado que em breve teremos mais novidades sobre este campeonato. Vamos fazer o seguinte, já logo você queria completar alguma coisa? Sim, o Fênix que com esse empate em 3-3 sai daquela porcentagem de conseguir uma vaga direta para Libertadores, né? Que somando os dois campeonatos, quem tem a melhor pontuação acaba conseguindo a vaga. O Fênix caiu um pouco e o Nacional com 100% de aproveitamento, mostrando que vai sim disputar a próxima Taça Libertadores. Muito bem, agora vamos viajar, vamos falar sobre MLS. Vamos agora com o Juan Silva, ele que tem as informações sobre a Major League Soccer, né, o campeonato de futebol sem ser com as mãos, né, lá nos Estados Unidos. Sem ser a NFL, que lá eles chamam de soccer, não é futebol. Vamos falar sobre então o soccer. Vamos ao futebol praticado aqui no Brasil, lá conhecido como soccer, e muito difundido mais entre as mulheres lá nos Estados Unidos, né? Sim, tanto que a melhor treinadora do mundo é da seleção norte-americana, a Julie Ellis, que acabou se aposentando, né, se tornou embaixadora da seleção norte-americana, e a Rapinoe, que se tornou a melhor jogadora do mundo nessa última temporada. Muito bem observado. Então vamos lá, vamos às informações da MLS com o Juan Silva, a gente volta para comentar também. Em uma das melhores temporadas regulares da história da Major League Soccer, o Los Angeles FC ganhou o Supporters Shield 2019. Esse é o primeiro grande troféu do clube no seu segundo ano. A vitória por 3-1 sobre o Houston Dynamo na última quarta-feira deu ao time o troféu com 2 jogos restantes na temporada. A equipe de Bob Bradley está agora a 3 pontos do recorde de uma temporada da liga, com 71 pontos, na última temporada do New York Red Bulls. Se preparando para sua estreia, o Inter Miami agora foca em um treinador. Segundo a imprensa americana, o nome da vez é Santiago Solari, ex-treinador do Real Madrid. Solari tem 42 anos, é natural da Argentina e tem uma vasta experiência de jogo na Europa, América do Sul, América do Norte. Esse último, ele esteve no México junto ao Atlante. O Columbus Crew divulgou nesta terça-feira novas imagens do seu novo projeto de estádio no centro da cidade, com um telhado envolvente completo, salão de cerveja, 4 estandes distintos com assentos inclinados e um jardim de cerveja, decks no pátio e uma área segura para a sessão de torcedores do Nordec. O local terá capacidade para 20 mil pessoas e fica no coração do distrito de Columbus. As notícias não são nada felizes para o Atlanta United. Na segunda-feira, foram confirmadas a aposentadoria do seu capitão Park Hurst e a lesão de Joseph Martinez. O último acabou acontecendo no último domingo, após a vitória sobre o San Jose Earthquakes por 3-1. Após um choque com o argentino Pete Martinez, seu companheiro de equipe, o venezuelano caiu de mau jeito no gramado e precisou sair de maca. O atacante foi às lágrimas com a possível gravidade. A MLS continua com a sua semana 30. O New York Red Bulls enfrenta o DC United às 6 da tarde do domingo. No mesmo horário, o Montreal Impact encara o Atlanta. Também no mesmo horário, o New England Revolution encara o New York City. Nas 6 da tarde também, o Chicago Fire encara o Toronto FC e o Columbus Crew enfrenta o Philadelphia Union, assim como o Cincinnati enfrenta o Orlando City. Às 8h30 da noite, o Minnesota United encara o Los Angeles FC. No mesmo horário, Colorado Rapids e FC Dallas
Los Angeles Galaxy e Vancouver Whitecaps, San Jose Earthquakes e Seattle Sounders, Real Salt Lake e Houston Dynamo, Sporting Kansas City e Portland Timbers fecham a rodada. Essas são as informações da MLS. Eu sou Juan Silva para Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Pois bem, essas foram as informações dadas por Juan Silva sobre a MLS. MLS que continua pegando fogo na sua Conferência Leste e na Conferência Oeste também. Então, o New York City segue na liderança com 61 pontos, seguido pelo Philadelphia Union com 55 e o Atlanta United com 54, mas agora com alguns problemas para serem resolvidos, né? A aposentadoria do seu capitão e mais a contusão do craque do time, do craque, não sei se craque, mas o fazedor de gol, o cara que está fazendo gol a rodo na equipe do Atlanta United, né, Ícaro? É, o cara que tá carregando o pelo nas costas, né? O Joseph Martinez, então, é um problema muito grande para Atlanta. Se a gente for lembrar que a Conferência Leste tava uma briga muito intensa entre o Atlanta e o Philadelphia, e o New York City foi cortando ali devagarinho e agora já abriu 6 pontos de diferença. Então, algo assustador. E pela Conferência Oeste, as coisas estão começando a ficar um pouquinho diferentes, sim, né? O Minnesota está começando a se aproximar do Los Angeles, hein? A distância ainda é muito grande, né? Sim. Muito grande ainda. Mas já foi maior. Já foi maior. Só que a gente tem que pegar também por um outro ponto do outro Los Angeles, do Galaxy. Porque até no penúltimo programa a gente estava fora da zona de classificação, né? Fora, tá liberando ali a 7ª e 8ª posição. Só que daí tem um sueco chamado Zlatan Ibrahimovic que colocou a bola debaixo do braço, falou, não vou decidir, e de 7 já subiu para 3º. E segundo a imprensa argentina, o Boca tá tentando levar o Ibrahimovic, rapaz, pra lá bomboneira. Já pensou fazer um ataque ali com o Ibrahimovic e Tevez? Você tá maluco? E o De Rossi jogando no meio? Aí o Boca fica... Tudo bem que é um time de Masters, né? Sim. É um time de Masters, porém mas que a Masters? Qualidade... então, aí é que tá, né? A qualidade desses Masters. Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vamos dar uma passada também falando sobre o Campeonato Mexicano também, que está na sua 11ª rodada. Já tivemos partidas disputadas durante, né, esse meio de semana e temos ainda mais alguns jogos a serem disputados. Vamos lá, vamos passar quais foram as partidas disputadas já nesta semana. Está carregando aqui, vamos abrindo porque não tá fácil, viu? A internet hoje não tá ajudando muito. Mas vamos lá. O Apertura mexicano, que está na sua 11ª rodada, teve alguns jogos e o Querétaro perdeu, jogando em casa. O Necaxa acabou fazendo 2-1 para cima do Querétaro. O Tigres, em partida também nesta última terça-feira, dia 24 de setembro, foi superado pelo Puebla. Dois times jogando fora de casa que surpreenderam. O León acabou empatando com o Atlas em 1-1. O Chivas Guadalajara perdeu por 4-2 para o Pachuca, jogando em casa. O time do Chivas também foi superado. O Santos Laguna resolveu espantar esse negócio de que o mandante não estava indo bem nessa disputa e venceu o Veracruz por 5-0, rapaz. Teve jogador do Santos Laguna expulso e mesmo assim conseguiram aplicar essa sonora goleada por 5-0. Outro jogo da partida, outro jogo que foi disputado nesta última quarta-feira foi Juárez e Clube América do México. A partida terminou empatada em 1-1. Outras partidas, o Cruz Azul enfrentou o Monterrey nesta quarta-feira, empatou por 1-1 também. Muitos empates também nessa rodada do Tequilão. O Tijuana venceu por 3-2 o Monarcas e nesta quinta-feira o Toluca enfrenta o Atlético San Luis. Estamos gravando este programa na quinta-feira ainda, né, na parte da tarde, então ainda não rolou a partida entre Toluca e Atlético San Luis. Então esta partida ainda vai rolar. E depois a 12ª rodada que começará na sexta-feira. Sexta-feira, portanto, Puebla e León abrem esta 12ª rodada e também tem Atlas e Querétaro. No fim de semana, Pachuca e Cruz Azul, Necaxa e Juárez, Monterrey e Tigres, Clube América do México e Chivas Guadalajara, um grande clássico, hein? Pumas e Santos Laguna, Atlético San Luis e Tijuana, Veracruz e Toluca
Esta é a 12ª rodada do Campeonato Mexicano. Passando agora pela classificação do campeonato, fica da seguinte forma: o Santos Laguna segue na liderança com 23 pontos, seguido pelo Necaxa com 20, León com 19, Querétaro com 18, América do México também com 18, Monarcas com 16, Monterrey 16 pontos também na 7ª colocação. Fechando a classificação do Campeonato Mexicano, o Pachuca na 8ª colocação com 15 pontos. Depois vem Tigres, Pumas, Atlético San Luis, Atlas na 12ª colocação. Depois vem Tijuana, Cruz Azul, Chivas, Guadalajara, que está fazendo uma péssima campanha nesse comecinho de Campeonato Mexicano. O Juárez vem na 16ª colocação, Puebla 17º, Toluca 18º e fechando o Campeonato Mexicano, o Veracruz, que é o lanterninha com apenas 2 pontinhos disputados. O Veracruz, mesmo trocando o treinador, não conseguiu implementar essa filosofia para tentar sair dessa zona da degola. E na parte de cima, a gente estava sempre falando, o Querétaro tá conseguindo se manter junto com a América, mas se manteve tanto que já foi ultrapassado. Eles não conseguem sair da barreira dos 18 pontos. O León já ultrapassou o Necaxa, que era líder do campeonato até a semana passada. Agora já superado pelo Santos Laguna, que é uma das principais potências do futebol mexicano atualmente. Muito bem. Essas foram as informações do Campeonato Mexicano também para você. Próxima semana teremos boletim também da nossa repórter Sara Café falando mais sobre o Campeonato Mexicano, nosso tão conhecido aqui na Poliesportiva como Tequilão, né, Ícaro Dias? Exatamente, o grande tequilão que sentimos falta. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma breve pausa, vamos viajar daqui a um pouquinho, vai ser uma viagem longa, então vamos fazer uma pausa para dar uma descansada e já a gente viaja para a Ásia para poder falar com mais sobre o futebol asiático, sobre campeonato japonês e campeonato chinês. Então já a gente traz essas informações para você ligado no nosso programa Futebol na Veia, na Poliesportiva. Aguarde, já a gente volta. Você está ouvindo Futebol na Veia. Muito bem, estamos de volta para falar agora, vamos viajar um pouco mais além do nosso Mapa Mundo de Futebol. Vamos viajar agora para o continente asiático. Vamos trazer agora para você as informações do Campeonato Chinês. Leonardo Abraão é quem traz as informações da Chinese Super League, a CSL, para você. Então fique ligado, já a gente comenta mais sobre este campeonato. Pela 25ª rodada da Superliga Chinesa, mais uma surpresa. O líder Guangzhou Evergrande perdeu mais uma em casa e viu o Beijing Guan ficar apenas um ponto de diferença na briga pelo título. Abrindo a rodada, na sexta-feira 20, o Chongqing Nai recebeu o Jiangsu Suning e perdeu por 2-1. Já no sábado, o Dalian Fang venceu o Shenzhen por 2-0, o Hebei Fortune venceu o Tianjin Teda por 2-1 e Shandong Luneng e Xangai Shenhua empataram em 2-2. Já no domingo, os três líderes entraram em campo. O Beijing Guan visitou o Tianjin Shanghai e venceu por 3-0, com direito a um gol do brasileiro Renato Augusto. O Xangai SPG em casa venceu por 2-1 o Henan Jiani, com direito a um gol de falta do brasileiro Oscar e um gol no finalzinho do jogo de Li Shenlong. Já o Guangzhou Evergrande perdeu para a surpresa do campeonato o Huanzhao, atual campeão da segunda divisão. Agora na classificação, o Guangzhou Evergrande tem 59 pontos, o Beijing Guan tem 58 e o Xangai SPG 56, apimentando a briga pelo título a 5 rodadas do fim do campeonato. Brigando para não cair, temos o Shenzhen, primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Tianjin Shanghai e o Beijing Heine. Agora, a Superliga Chinesa terá sua 26ª rodada apenas no dia 18 de outubro. Até lá, apenas algumas partidas adiadas serão parte do calendário chinês. Essas foram as notícias do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abraão para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Tá aí, informações dadas por Leonardo Abraão falando sobre o campeonato chinês, que segue na sua disputa e segue também com muita briga, né? Tanto no seu descenso quanto
a briga pelo título, né, Ícaro? Sem dúvida, principalmente a briga pelo título, porque o Guangzhou Evergrande tinha vantagem, tinha uma ampla vantagem, né, de 5 pontos. Perdeu as 2 últimas rodadas. E o Beijing Guan do brasileiro Renato Augusto está encostando e trazendo também o Xangai Sipig também para participar dessa brincadeira pelo título, né, faltando poucas rodadas para terminar o campeonato chinês. São apenas tem 1 ponto que separa, né, o primeiro do segundo colocado, e 3 pontos separando o primeiro do terceiro. Então essa briga tá boa, né? Porém essas equipes já podemos dizer que estão classificadas, né, para disputar Champions da Ásia, para disputar outros campeonatos por aí, né? Que são os 3 primeiros que são classificados para alguma coisa no campeonato, né? Matematicamente não, porque tem 18 pontos disputados. Tem bastante coisa. A diferença tá em 15, né, do Xangai SPG pro Shandong Luneng. Então, mas é virtualmente já virtualmente classificado. Sim, mas até mesmo porque os 3 primeiros colocados, só lembrando, né, os 2 primeiros eles vão direto para Champions da Ásia, e o terceiro vai para a fase classificatória, né, para poder vai conseguir disputar a fase de grupos da Champions Asiática. Então o Xangai, por enquanto, o Xangai SIPG segue na terceira colocação com 56, e nas 2 primeiras o Guangzhou Evergrande e o Beijing Guoan. Mas isso pode até ter uma alteração, Gabriel, porque o Guangzhou Evergrande está na semifinal da Champions League da Ásia. É verdade. Então eu não sei se dependendo da situação, se vai abrir uma 4ª vaga ou não no campeonato chinês. Pode ser que abra então, e o Shandong Luneng tá por ali na 4ª colocação, só esperando cair no seu colo, né, essa oportunidade. E o Xangai também, né, porque se for dessa forma, consegue classificar direto. Até o Guangzhou pode sonhar com essa vaga, viu? O Guangzhou que subiu da segunda divisão da China, e a grande surpresa, a grande sensação do campeonato. Já imagina se já subiu da segunda divisão sem ter um orçamento dessas grandes equipes e jogar a Champions League da Ásia, seria um negócio sensacional. É verdade, né? Uma ascensão meteórica. Sim. Muito bem. Vamos agora viajar para a Terra do Sol Nascente. Vamos falar sobre o futebol japonês. E tem gracejos de Rafael Regis nesse seu boletim, e ficou muito bom. Já ouvi previamente. Rafa Regis como diria Vicente Mateus, é invendável, inegável e imprestável. E ele é igual o pato, né? Sim. Que ele é um bicho aquático e gramático também. Também. Muito bem, então vamos lá. Depois dessas sábias palavras de Vicente Mateus, que descansa em paz, vamos agora falar com Rafael Regis, que traz as informações da J-League, o campeonato japonês. Então vamos lá, vamos ouvir o que tem a dizer Rafael Regis. Olha o gongo anunciando as notícias do campeonato japonês. E neste próximo final de semana será disputada a 27ª rodada da J-League. O campeonato está funilando e não temos absolutamente nada definido em relação ao campeão. Isso porque a diferença entre o líder FC Tóquio e o vice-líder Kashima Antlers é de apenas 1 ponto, 52-51. Correndo por fora, temos o Yokohama Marinos na terceira posição com 48. Bom, vamos à rodada. Destacando, claro, o líder FC Tóquio, que joga casa domingo, às 2 horas da madrugada, pelo horário de Brasília, contra o Matsumoto Yamaga, que luta a agir da zona da degola. O Kashima Antlers joga no sábado, às 3 horas da madrugada, diante do Consadole Sapporo, em casa. Enquanto o Yokohama Marinos duela fora de casa contra o Vissel Kobe, também no sábado, às 7 horas da manhã. Quem ajudou o Kashima Antlers a diminuir essa diferença de pontos para o líder FC Tóquio foi o brasileiro Serginho, autor do segundo gol de sua equipe, justamente no confronto direto contra o time da capital. Vamos ouvir o gol de Serginho, que fechou o placar neste grande duelo que aconteceu na rodada passada da J-League. Completam a rodada no sábado o duelo de Osaka entre Gamba e Cerezo.
Também teremos Sagantoso e Urawa Red Diamonds, Kawasaki Frontale e Vissel Kobe, Oita Trinita e Júbilo Iwata, Sanfrecce Hiroshima e Nagoya Grampus. Domingo, além do jogo do líder FC Tóquio, teremos Shonan Bellmare e Shimizu S-Pulse. Estas foram as informações da J-League, o campeonato japonês. Rafael Regis para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Tá aí, muito bem, Rafael Regis trazendo as informações da J-League, que traz ainda na primeira colocação o FC Tóquio. O FC Tóquio que agora está seguido de pertinho ali pelo Kashima Antlers com 51 pontos, né? Apenas um pontinho separa as duas equipes na tabela. Fechando a terceira colocação ali, essa parte que pode classificar para Champions da Ásia também, o Yokohama Marinos com 48, segue até tranquilo ali, tem o Frontale logo abaixo na quarta colocação, mas está a 4 pontos de diferença, então tá até um pouco tranquilo, mas o FC Tóquio tá cochilando e tá vindo, já dando jogo de luz ali o Kashima Antlers, hein, Ícaro? O Kashima Antlers não tem mais a Champions League da Ásia pra estar se preocupando, né? Foi eliminado pelo Guangzhou Evergrande, então... Voltando, então, todos os olhos já pra... O foco agora é pra J-League. E rapaz. Na parte de baixo, a gente pode citar o Urawa Red Diamonds, que tem um jogo direto... Urawa Reds. Urawa Reds. É difícil de falar, é um trava-língua, né? E vai ter que jogar contra o Sagantoso, é um confronto direto. Diretíssimo. E o Sagantoso, se vencer essa disputa, vai colar no Urawa. Vai ficar com apenas um pontinho de diferença, se caso vencer o seu adversário direto. E se ficasse um ponto de diferença, se a gente for olhar bem a tabela, do Vissel Kobe até o Sagantoso são 5 pontos. São apenas 5 pontos. Então a disputa pela parte de baixo da tabela, para quem vai jogar a fase de playoff, né, de rebaixamento, é complicado. E na segunda, quem está liderando é o Kashiwa Reysol. Esse-time do Edilson? Esse time do Edilson Capetinha? Esse time do Nelsinho Batista, esse time jogou o Mundial de 2011 contra o Santos. É verdade, é isso mesmo. Muito bem observado. E nessa disputa ainda a gente vê... o Ícaro falou sobre o Vissel Kobe, que está na 9ª colocação com 32. Depois vem o Shimizu S-Pulse, Nagoya Grampus, Gamba Osaka, Shonan Bellmare, Vegalta Sendai e Urawa Reds, que estão todos aí com essa possibilidade, né, ainda de rebaixamento. Então precisam ficar bem atentos para que não tenham nenhum tipo de tropeço, né, nessas próximas rodadas, porque está se afunilando cada vez mais o campeonato japonês. Exatamente. Inclusive estava um colega nosso de profissão, Virgílio Neto, tá acompanhando o Mundial de Rugby no Japão, ele estava acompanhando a segunda divisão lá, alguns jogos. Cara, sensacional, a torcida no Japão, tanto na primeira quanto na segunda divisão, é uma festa incrível. E tem aquela parte maravilhosa que eles limpam todo o estádio, deixa o estádio um brinco. Que pena que esse exemplo a gente não consegue adotar no nosso país. É verdade, é uma pena mesmo, viu? A educação do povo japonês é algo louvável, né? Ainda mais com relação ao estádio, né? De ter essa noção de que a casa deles, então, tem que manter a casa sempre limpa, né? Para receber. E o visitante também limpa seu próprio espaço também. Isso que é bem legal, não é só o setor mandante, o visitante também limpa, a integração entre as duas torcidas. A civilidade poderia ser no mundo todo. É verdade. Muito bem, vamos agora viajar, vamos voltar à Europa, vamos viajar um pouco mais, né? E trazer as informações sobre a Bundesliga. A Bundesliga que também já teve partidas durante essa semana disputadas, né? Então a gente vai passar para você os resultados. Então vamos lá, os resultados desse último final de semana, em que na 5ª rodada do campeonato alemão, o Schalke 04 venceu o Mainz 05 por 2-1. Né? As equipes disputaram essa partida na última sexta-feira, no dia 20 de setembro. O Hertha Berlim, no sábado, dia 21, venceu em casa o Paderborn por 2-1 também. Na partida entre Bayern de Munique e Colônia, terminou 4-0 para o time da casa. O Freiburg empatou com o Augsburg por 1-1. O Bayer Leverkusen empatou não.
venceu por 2-0 o Union Berlin, que teve jogador expulso. E na partida entre Werder Bremen e Red Bull Leipzig, o Red Bull Leipzig surpreendeu o time do Werder Bremen dentro de casa e venceu por 3-0. O Borussia Mönchengladbach venceu o Düsseldorf por 2-1. O Eintracht Frankfurt empatou com o Borussia Dortmund em 2-2. E fechando a quinta rodada, o Wolfsburg empatou em 1-1 com o Hoffenheim. Então esta foi a quinta rodada. Para a sexta rodada já temos jogos nesta sexta-feira. Na tarde de sexta-feira às 3h30 da tarde no horário de Brasília, Union Berlin e Eintracht Frankfurt entram em campo pela sexta rodada. O Hoffenheim enfrenta o Mönchengladbach, também aí esse jogo já no sábado, dia 28. O Mainz enfrenta o Wolfsburg, Augsburg enfrenta o Leverkusen, o Paderborn enfrenta o Bayern de Munique. Bayern de Munique jogando fora de casa nessa próxima rodada, também no sábado. O jogo será disputado às 10h30 da manhã. Red Bull Leipzig enfrenta o Schalke 04 no sábado também às 10h30. O Borussia Dortmund enfrenta o Werder Bremen também no sábado, mais um pouquinho mais tarde, às 1h30 da tarde, né? E também às 10h30 da manhã temos Düsseldorf e Freiburg, só que aí no domingo. Aí as partidas de domingo, Düsseldorf e Freiburg e Colônia e Hertha Berlim. Essas são as partidas da sexta rodada do Campeonato Alemão, que por enquanto segue na liderança, né? Vamos ver aqui o Red Bull Leipzig, né? A sensação do campeonato, mais uma vez o time que já veio bem na última temporada, consegue ficar na primeira colocação, se sustentando com 13 pontos, seguido do Bayern de Munique com 11, Borussia Dortmund com 10, Freiburg com 10 também, um caminhãozinho de gente aí com 10 pontos, né? Temos o Borussia, Freiburg, Schalke, Borussia Mönchengladbach e Bayern Leverkusen, todos com 10 pontos. Então, do terceiro até o sétimo, todos com 10. Depois vem o Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, Hoffenheim, Augsburg, Düsseldorf. Depois na sequência temos Union Berlin, Hertha Berlim, Colônia, Mainz e Paderborn. Esses times aí estão na briga pelo rebaixamento. Colônia, Mainz e Paderborn estão nesta disputa ferrenha aí para ver quem vai sair dessa zona da degola por enquanto. E a temporada mais difícil para o Bayern de Munique nos últimos anos. O Bayern que sempre teve uma grande força na Alemanha. Se você for pegar o Bayern Leverkusen, o Bayern de Munique tem 25 títulos. Acho que o segundo colocado tem 5 títulos. Então é uma diferença muito grande para as outras equipes. Só que o Bayern é o ano que ele mais está sofrendo para tentar ganhar por enquanto, né? Porque todo ano o Bayern sempre tem uma certa vantagem. Às vezes tem temporada que ele joga um pouco menos no segundo turno, dá aquela arrancada. Só que o Red Bull Leipzig está mostrando que esse ano vai ser diferente. Não perdeu nenhum jogo, assim como o Bayern de Munique, só que tem uma campanha melhor, 4 vitórias e 1 empate. E lá na zona da degola, o Hertha Berlim com a vitória no último jogo conseguiu, tirar pelo menos um pé da zona de rebaixamento. Então, uma equipe com muita tradição no futebol alemão, que é o Hertha Berlim, tentando escapar um pouco da zona da degola. E lembrando mais uma vez que na disputa do campeonato alemão, 2 equipes caem de maneira direta, né? Então por enquanto seriam o Mainz e o Paderborn, né? E o Colônia iria para as eliminatórias de rebaixamento, né? Então disputaria ainda com o clube da segunda divisão para poder ver quem que fica, né, na disputaria com o terceiro colocado da segunda divisão, que quase todo ano o Hamburgo ficava disputando com o terceiro colocado, só que daí o Hamburgo foi o último time da história do campeonato alemão a ser rebaixado. Então todas as equipes do campeonato alemão já tiveram o desprazer de disputar a Bundesliga B. Muito bem. Vamos agora para mais um campeonato pelo mundo afora. Vamos com as informações de Lauren Berger, que traz a La Liga, o campeonato espanhol. Todas as informações então no boletim de Lauren Berger. Vamos ouvir o que tem a dizer a nossa repórter. Olá, chicos e chicas! A La Liga chegou à sua quinta rodada e, diferente das demais, não honrou o seu título de melhor campeonato do mundo. E começando na última sexta-feira, o Osasuna e o Betis não saíram do zero. No sábado, o Levante e o Eibar, o Atlético de Madrid e o Celta também não fizeram nenhum gol
e ficaram no 0. Para melhorar o dia, o Vila Real anotou 2 gols e venceu o Real Valladolid por 2-0. E quem também saiu vitorioso foi o Granada. O time contou com 2 tentos e venceu o Barcelona, que ainda teve a presença de Messi no segundo tempo. No domingo, as coisas melhoraram. Iniciando o dia, o Getafe venceu o Mallorca por 4-2, produzindo a goleada do dia. Mas quem não ficou para trás foi o Real Sociedad, que contou com 2 gols do brasileiro William José e outro tento de Alexandre Isaac, vencendo por 3-1. Já o Valência e o Leganés marcaram 1 gol cada e terminaram no empate. Jogando em casa, o Athletic Bilbao venceu o Alaves por 2-0. E o Real Madrid contou mais uma vez com o gol de Karim Benzema e venceu o Sevilla no placar mínimo. Na ponta da tabela, o Granada desponta como líder, mas isso é motivado pelos jogos no meio da semana que o Atlético e o Real, segundo e terceiro lugar, respectivamente, ainda não disputaram. Já na zona da degola, o Espanhol, o Eibar e o Leganés tentam fugir dos últimos lugares. Apesar de um mau início nessa temporada, devido a lesões, Messi conquistou o prêmio de melhor jogador da FIFA pela 6ª vez. E falando na Argentina, o Barça deixa claros sinais da falta do ídolo e faz a sua pior campanha em 25 anos. O time da Catalunha não venceu nenhuma partida fora de casa até agora e levou gols em todos os jogos. Já Karim Benzema, vice-artilheiro da competição, está salvando a temporada dos madrilhenhos. O jogador francês está perto de alcançar uma marca de nada mais, nada menos do que Puskás. O mesmo é o 6º maior artilheiro do clube, com 227 tentos, ficando atrás do Major Lopante, que ocupa o 5º lugar com 242 gols. E para quem não é bom em matemática, isso significa que faltam somente 15 gols para chegar às marcas de Puskás. Isso deve acontecer em breve, de acordo com o que Benzema está fazendo nesse início de temporada. Essas foram as informações do futebol espanhol. Eu sou Lauren Berger para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com emoção. Adiós, muchachos! Mais informações sobre La Liga com Lauren Berger, muito bem. Tá pegando fogo também a disputa, já logo no comecinho, algumas surpresas, né? O time do Barcelona acabou sendo superado pelo Getafe. Não tá fácil não, com o Messi em campo no segundo tempo, Ícaro, o que foi que pegou aí com o time do Barcelona, hein? O Granada explodiu a Catalunha. O Barcelona não conseguiu efetuar um bom jogo contra a equipe do Granada. O Granada está na frente do Barcelona nesse momento do campeonato. O Barcelona está na 5ª colocação, o Granada 4º. E o Real Madrid, aos trancos e barrancos, é o líder do campeonato espanhol com 14 pontos, não sofreu nenhuma derrota. Seguido bem de perto pelo Atlético de Madrid e pelo Atlético Bilbao. E lá na zona da degola, destaque negativo fica para outra equipe da Catalunha, né? O Espanhol, que é o 18º colocado no momento. E falando sobre a rodada 6, que já está em andamento durante esse meio de semana, o Valladolid empatou com o Granada em 1-1, né? Jogo disputado nessa última terça-feira. Também o Betis venceu o Levante por 3-1, Barcelona venceu o Villarreal por 2-1. O Atlético de Madrid jogou fora de casa e conseguiu vencer o Mallorca por 2-0. Leganés 1-1 com o Atlético Bilbao e Valência 3, Getafe também 3. Deve ter sido um show de gols, né? Realmente uma boa partida, uma partida bem movimentada entre as duas equipes. Real Madrid 2-0 para cima do Osasuna. E ainda nesta quinta-feira se enfrentarão Eibar e Sevilla, Celta de Vigo e Espanhol e Real Sociedad e Alavés. Eibar e Sevilla jogam às 2 da tarde, Celta de Vigo e Espanhol jogam às 3 e Real Sociedad e Alavés jogam às 4 horas, todos os jogos na parte da tarde, horário de Brasília. Então essas são as informações e também temos já na classificação atualizada da La Liga, a gente consegue ver o Real Madrid com 14 pontos, Atlético de Madrid com 13, Atlético de Bilbao com 12, Granada em quarto com 11 pontos. Depois Barcelona e fechando essa parte classificatória ainda
da tabela, o Real Sociedad com 10 pontos na sexta colocação, Ícaro. Só aproveitando também, falando sobre o Real Madrid, a Lauren estava citando o Benzema, que pode chegar sendo um dos melhores artilheiros da história do Real Madrid, falta 15 gols para alcançar o Puskás, mas teve outro recorde no Madrid quebrado nessa semana por um brasileiro. Rodrigo marcou na verdade foram os 2 gols brasileiros, né? O primeiro do Vinícius Júnior e o segundo do Rodrigo. De meninos da Vila, né? Menino da Vila, outro menino do Ninho do Urubu, né? Ninho do Urubu. Mas são as joias do futebol brasileiro. Joias do futebol brasileiro. O Rodrigo conseguiu ser o terceiro jogador mais rápido a marcar um gol na história do Real Madrid. Mais rápido do cara entrar e marcar um gol pelo primeiro jogo. O primeiro eu não lembro qual foi o jogador, o segundo foi o Ronaldo Fenômeno e em terceiro o Rodrigo. Então esse é o dado estatístico pra gente ter como referência que o Rodrigo consiga ter a mesma carreira brilhante que o Ronaldo Fenômeno teve em Madrid. Muito bem, vamos agora, depois de dadas as informações de La Liga Espanhola, vamos agora falar sobre a Ligue 1, que é a Liga da França. Sérgio Vitor traz as informações. Vamos ouvir atentamente o que ele tem a dizer. Quais são as novidades do campeonato francês? Salut, como va-t-il, meus amigos ouvintes da Rádio Poliesportiva? Estão prontos para mais um giro sobre o futebol francês? Eu espero que sim, porque esta semana trago muita novidade. Pela primeira vez nessa temporada tivemos 2 rodadas em uma semana. No sábado, Strasbourg e Nice venceram Nantes e Dijon, respectivamente, pelo placar de 2-1. No mesmo dia, Olympique e Montpellier empataram em 1-1, com um expulso para cada lado. No domingo houve a partida mais esperada do campeonato até o momento. PSG e Lyon se enfrentaram e o jogo teve emoção até o último minuto. Neymar novamente decidiu a partida fazendo um gol nos minutos finais e garantindo os 3 pontos à equipe de Paris. O fim de semana, portanto, terminou com PSG na frente, seguido por Lille, Nantes e Olympique. A emoção da Ligue 1 se estendeu até a última quarta-feira. Pela 7ª rodada, as equipes voltaram a campo no meio desta semana. Na terça, o Olympique empatou novamente, mas dessa vez sem gols, com a equipe do Dijon. Com o resultado, o time da cidade de Marsella se distanciou ainda mais do pelotão da frente. No mesmo dia, o Mônaco venceu a primeira na competição nacional. Ufa! A vítima foi a equipe do Nice e o destaque do jogo foi o meia russo Golovin, que marcou 2 vezes. Na quarta, o Lyon, que faz um campeonato muito aquém do esperado, novamente deixou de vencer. Empatou fora de casa contra o modesto Brestois. A surpresa de verdade foi a derrota do PSG para o fraco Reims em pleno Parque dos Príncipes. Com o Neymar em campo, o pequeno time francês pouco se importou e aplicou 2-0. Um de Camara aos 29 minutos do primeiro tempo e outro de Boulaye Dia nos acréscimos do tempo complementar. Embora a derrota não tenha tirado o PSG da liderança, o resultado foi inesperado, já que a equipe de Paris tinha suas principais peças dentro de campo. O Angers se aproveitou da derrota do líder para encostar. Ambos agora têm 15 pontos. Essas foram as informações da 6ª e da 7ª rodada do Campeonato Francês. Sugestões, dúvidas, reclamações? Mande para Ícaro Dias e Gabriel Max, hein? Com certeza eles vão resolver. Vocês acabaram de ouvir eu, Sérgio Vitor. Futebol na veia, Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Pô, bota na conta do Abreu, Sérgio, pelo amor de Deus, hein? No caso do Arnaldo. É, do Arnaldo, né? Sacanagem, bicho. Deixou tudo nas nossas costas. Que beleza. Fase, viu? A gente segue aqui, então, com as informações do Campeonato Francês. O Campeonato Francês também indo muito bem. O Mônaco, tirando a Urucubaca, conseguindo vencer um campeonato nacional. O que dizer sobre essa conquista aí, Ícaro Dias? Quer dizer que a zona da degola do francês é uma zona que me deixa triste, cara. Com Saint-Étienne, é um dos principais vencedores do futebol francês ao lado do PSG. Na penúltima colocação, o Mônaco em antepenúltimo. O Mônaco que recentemente chegou a ganhar o título há 2 temporadas atrás, conseguiu chegar em semifinal de Champions League e agora nessa situação lamentável no começo do campeonato francês. E por outro lado, na parte de cima, que tropeçada do PSG ontem. Eu consegui acompanhar esse jogo. O primeiro gol
Alguns dizem que foi falha do Keylor Navas, eu não acredito, porque a cabeçada foi em cima do goleiro. E o segundo gol, um gol de bicicleta, né? Que o cara fez um gol igualzinho o que o menino Ney tinha feito há uma semana atrás, na vitória do PSG também no Parque dos Príncipes. E isso deixou o PSG com um sério problema, porque já tem o Angers com 15 pontos juntamente, né, com o PSG, então tá tudo empatado aí na liderança do francesão. E a campanha do Lille também é de destacar. O Lille que tem aquele ex-jogador de São Paulo, né? O Thiago Mendes e o Luiz Araújo. Bom jogador, bom meia. E tá mostrando nessa temporada que tem futebol pra estar na Europa. É verdade. O Nantes vem na 4ª colocação, fechando esta fase classificada, essa faixa classificatória do campeonato francês, né? E tá tudo embolado, porque do primeiro até o 8º, até o 10º colocado, a distância que separa o primeiro do 10º colocado são apenas 4 pontos, Ícaro. 4 pontos, e a gente tem nesse meio aí o Bordeaux, o Olympique de Marseille, também, que são equipes tradicionais dentro do futebol francês. Dá também o destaque do Sérgio, que ele estava falando sobre a campanha do Lyon, a campanha abaixo da equipe lá da França. Tem um técnico brasileiro que é o Silvinho, né? É verdade. O Silvinho não está conseguindo fazer essa equipe do Lyon render o que era esperado. Por enquanto ainda não conseguiu. Muito bem, agora vamos fazer uma breve pausa mais uma vez e já a gente volta com mais informações, né, dos campeonatos pela Europa. Então já a gente volta. Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Você pode acompanhar com a gente. Daqui a pouquinho tem mais. Você está ouvindo Futebol na Veia. Estamos de volta para o nosso último bloco de Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Vamos falar agora sobre Premier League. Alexander Vieira tem as informações sobre o Campeonato da Terra da Rainha. Então vamos ouvir o que ele tem a dizer, quais são as novidades do inglesão. Então já a gente volta para comentar um pouquinho mais também sobre o Campeonato Inglês. Quem é que traz as notícias da Premier League? Isso mesmo, eu, Alexander Vieira, vim trazer as informações tanto da Premier League quanto da Copa da Liga Inglesa. Tivemos Copa da Liga neste meio de semana, então, come on baby, vamos para as notícias do futebol inglês, que na sexta-feira, na Premier League, o Bournemouth fora de casa venceu o Southampton por 3-1. No sábado, o Leicester passou pelo Tottenham por 2-1, enquanto o Burnley e Sheffield United venceram Norwich e Everton por 2-0, respectivamente. Já Newcastle e Brighton ficaram apenas no 0-0. Agora, olha só, não perca as contas, hein? Davi Silva, Sérgio Agüero, Mahrez, Otamendi, Bernardo Silva 3 vezes e Kevin De Bruyne foram os autores dos gols da vitória do Manchester City sobre o Watford por 8-0. É isso mesmo. Lembra no outro boletim que eu tava meio cabisbaixo, mostrei aqui meu clubismo pelo Manchester City. Dessa vez aí, 8-0 é pra me deixar com ânimo pra seguir aqui no boletim. Já no domingo, o Arsenal venceu heroicamente o Aston Villa por 3-2 de virada e com 1 a menos, hein? E por fim, o Liverpool venceu o clássico contra o Chelsea por 2-1 com o gol do brasileiro Roberto Firmino. E assim, o Liverpool continua na liderança com 18 pontos, seguido do Manchester City, que tem 13. Leicester, Arsenal e West Ham tem 11. Na sexta colocação, Bournemouth tem 10, seguido de Tottenham, Manchester United, Burnley, Sheffield United, Chelsea e Crystal Palace, que tem 8. Na 13ª e 4ª posição estão Southampton e Everton, que tem 7, Brighton e Norwich com 6, ali quase na zona de rebaixamento, o Newcastle com 5 pontos, e lá na zona do perigo, Aston Villa e Wolverhampton com 4, e o Watford, que ainda não venceu no campeonato, com apenas 2 pontos. Já na Copa da Liga Inglesa, na terceira fase, o Watford venceu o Swansea por 2-1, o Manchester City fora de casa venceu o Preston por 3-0, Southampton passou pelo Portsmouth por 4-0,
O Leicester bateu o Luton Town por 4-0. O Everton passou pelo Sheffield Wednesday. O Crowley Town passou nos pênaltis pelo Stoke City. O Arsenal venceu por 5-0 o Nottingham Forest. E o Tottenham em Lucas Moura, o brasileiro, perdeu o pênalti e a equipe dos Spurs foi eliminado pelo Colchester United, clube da 4ª divisão inglesa. Olha o Tottenham aí já começando o ano, já não vem começando o ano bem. O Oxford United venceu o West Ham por 4-0. O Liverpool passou pelo MK Dons por 2-0. Sunderland passou pelo Sheffield United por 1-0. Aston Villa 3, Brighton 1. O Chelsea massacrou 7-0 o Queensbridge Town. Burton Albion venceu o Bournemouth por 2-0. O Wolverhampton passou pelo Reading por 4-2 nos pênaltis. E o Manchester United suou, mas venceu nos pênaltis o Rochdale. Fazer aqui minhas honras a Jürgen Klopp, eleito na última terça-feira o melhor treinador da temporada. Parabéns pro Klopp, é a Premier League que teve 3 treinadores, vários trabalhos interessantes no futebol inglês. Então, essas foram as notícias da Premier League, da Copa da Liga. Eu sou Alexandre Vieira, Futebol na Veia Poliesportiva. Aqui futebol corre com mais emoção. Muito bem, as informações de Alexander Vieira, feliz da vida com a chapuletada que deu o Manchester City na última rodada do campeonato inglês. Foram 8 gols marcados para cima do Watford, Ícaro Dias. 8 gols e o Alexander demonstrando seu clubismo, a sua alegria, a toda sua felicidade, satisfação. Mas agora vamos voltar para a parte séria do negócio. Que campanha espetacular o Liverpool está realizando no começo dessa Premier League. Não perdeu nenhum jogo, sofreu apenas 5 gols, não é à toa que o Alisson brasileiro... E não é nem que não perdeu nenhum, venceu todos. Então. Melhor ainda, né? Muito melhor, e se a gente for pegar pela campanha, tem o melhor goleiro do mundo, o Alisson, o Liverpool, tem o melhor treinador do mundo, que é o Klopp, e vem fazendo um ótimo trabalho também. A gente tem que ressaltar também o Manchester City, que tem o segundo melhor treinador do mundo, Pep Guardiola, e tem o terceiro melhor goleiro do mundo, que é o brasileiro Ederson. Então tem esse outro fator legal aí pra gente citar entre os brasileiros. Parte chata da coisa é o Tottenham na 7ª colocação, o Tottenham que não emplacou ainda no campeonato inglês, assim como o Manchester United e também o Chelsea, né? Lembrando que o Chelsea teve a troca de comando do Maurizio Sarri, né? Que foi treinar a equipe da Juventus, e o Frank Lampard não consegue dar ritmo para essa equipe do Chelsea, tanto na Premier League quanto na UEFA Champions League. E na parte de baixo, a surpresa, né? O Wolverhampton, para brigar para cair, o Wolverhampton que está disputando nessa temporada a Liga Europa. Muito bem, a gente vê essa campanha do Liverpool com todos os jogos disputados e todas as vitórias possíveis e imagináveis, né? Temos o City logo abaixo com 5 pontos de diferença. Já são 5 pontos logo nesse início de campeonato. Muita já coisa, e não coisa, teve o confronto direto ainda. É verdade, é verdade. E se o Liverpool vencer, então... Pode chegar a 8. É. Lembrando que o único campeão invicto da história da Premier League é o Arsenal, treinado pelo Arsene Wenger. Muito bem. Vamos agora viajar um pouco mais, vamos visitar agora o campeonato português. E Edson Guimarães traz as informações pra gente sobre a terra de Cristiano Ronaldo, sobre os portugueses, como está a disputa, se o Famalicão continua ainda lá na parte de cima da tabela. Se o Famalicão ganhou, eu fico, senão eu vou embora. Então tá bom, então pera aí, vamos aguardar então as informações do Edson Guimarães, já a gente volta para comentar um pouquinho mais também sobre o campeonato português. A sexta rodada do Campeonato Português teve início na sexta-feira, dia 20. Entretanto, a partida mais esperada aconteceu justamente como forma de encerramento, na segunda-feira, dia 23. Desse modo, Sporting e Famalicão se enfrentaram no estádio de Alvalade. E acreditem, mais um time foi vítima da sensação da Primeira Liga. Apesar dos Leões terem aberto o placar na primeira etapa, o Famalicão voltou com uma intensidade surpreendente no segundo tempo e não deu chances aos donos da casa. A virada veio através do zagueiro uruguaio Sebastián Coates, que desviou o cruzamento contra o seu próprio patrimônio aos 88 minutos. Agora, vamos aos outros resultados que complementaram a sexta rodada. Na sexta-feira, o Paços de Ferreira venceu o Aves em casa por 2-1. No sábado, os visitantes fizeram a festa. Primeiro, o Rio Ave visitou o Belenenses e venceu a partida por 2-0. Mais tarde, o Benfica bateu o Morenense por 2-1. No domingo, mais 3 partidas. Gil Vicente e Boa Vista ficaram no 0-0, enquanto o Vitória de Guimarães bateu o Tondela fora de casa por 3-1.
Fechando o dia, o Porto recebeu o Santa Clara e venceu por 2-0. Encerrando a rodada, na segunda-feira, Braga e Marítimo empataram em 2-2. Após as 9 partidas, a tabela conta com o invicto Famalicão na liderança com 16 pontos conquistados, seguido de Benfica e Porto, com 15, e Rio Ave é o mais novo quarto colocado com 10 pontos. A zona de abaixamento segue com Paços de Ferreira e Aves, esse então segura a lanterninha. Mudando de assunto, o meio de semana será de Taça da Liga. Teremos 4 partidas entre quarta e quinta-feira, válidas pela primeira rodada da fase de grupos. São elas: Gil Vicente e Portimonense, Benfica e Vitória de Guimarães, Porto e Santa Clara, Sporting e Rio Ave. Na sexta-feira já teremos o início da 7ª rodada da Liga NOS, com a partida entre Boa Vista e Tondela. No sábado, dia 28, serão 3 partidas: Marítimo e Moreirense, Benfica e Vitória de Setúbal, Famalicão e Belenenses. Já no domingo, 4 partidas: Vitória de Guimarães e Paços de Ferreira, Santa Clara e Gil Vicente, Portimonense e Braga, Rio Ave e Porto. A rodada se encerra na segunda-feira com o confronto entre Aves e Sporting. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Contamos com a presença de Ícaro Dias ainda aqui, porque o Famalicão segue na liderança do Campeonato Português. Aliás, respeite o Famalicão. Aliás, eu preciso comprar uma camisa desse grande clube, porque não é fácil depois de 25 anos você ficar na seca, liderar o Campeonato Português. E está na primeira colocação justamente porque teve um empatezinho ali que conseguiu manter, né, essa boa campanha. Nenhuma derrota ainda no campeonato. O Benfica, que é o segundo colocado, já teve uma derrota no campeonato e segue na segunda colocação com 15 pontos. Depois vem o Porto também com 15, Rio Ave com 10, Boa Vista também com 10. Então continua firme e forte ali o Famalicão. Será que vai ter gás até o final do campeonato ou vai ser igual a Coca-Cola de 3 litros que você compra e quando chega no meio falta gás? Eu não sei, mas cara, o importante é que o time tá conseguindo jogar bem, tá tendo um ótimo desempenho. Não é fácil você conseguir vencer a equipe de Sporting como foi na última semana. Então, ainda mais atuando o jogo contra o Sporting, olhar aqui na tabela. Oh, meu Deus do céu. Foi em casa, né, a vitória do Famalicão? Foi, dessa vez foi. Foi em casa a vitória do Famalicão. Já confirmo já pra você o placar, inclusive. 2x1, foi 2x1. Isso, 2x1. Não, foi fora de casa. Contra o Sporting. Então, você ganhar no Avalade, é muito complicado você jogar no Avalade. Então, o Famalicão tá mostrando aí que consegue jogar contra os grandes. Agora, vamos ver quando chegar Porto e Benfica, aí o sarrafo sobe um pouco. Eu não sei se essa equipe do Famalicão vai aguentar. Vamos ver, vamos aguardar as próximas cenas desta série, né? Então, vamos aguardar um pouquinho mais aí para ver se o Famalicão terá gás realmente para se manter ali na primeira colocação. Muito bem, vamos agora falar um pouco sobre o futebol italiano. Kaique Ribeiro traz as informações da Série A Team e a gente vai comentar um pouco mais também. Vamos primeiro às novidades, vamos saber o que Kaique Ribeiro tem a dizer sobre esta última rodada do campeonato italiano. Neste boletim do futebol italiano, iremos começar pelos jogos de domingo da 4ª rodada da Série A Team, pois novamente teremos que falar de mais um caso de racismo na terra da bota. Desta vez, na partida entre Atalanta e Fiorentina, o brasileiro Dalbert foi hostilizado pelos torcedores da equipe de Bérgamo. Entretanto, diferente dos casos com Lukaku e Kessié, o árbitro da partida Daniele Orsato paralisou o jogo por 4 minutos até que os insultos parassem. Enfim, falando sobre o jogo, foi uma partida com emoção que terminou em 2-2, com destaque para o primeiro gol de Ribéry com a camisa da Viola, mas a equipe ainda amarga a lanterna da competição. Na manhã de domingo, o Sassuolo recebeu a Spal e com destaque para os 2 gols de Caputo, o Sassuolo venceu por 3-0. Ainda tivemos a vitória no final da Roma sobre o Bolonha fora de casa por 2-1 e o triunfo da Lazio sobre o Parma por 2-0. O destaque desse jogo ficou para a insatisfação de Ciro Immobile ao ser substituído pelo técnico Simone Inzaghi. Tivemos ainda a primeira vitória da Sampdoria na Série A, ao bater o Torino por 1-0 em casa e o Napoli goleou o Lecce fora de casa por 4-1 e assim encostou nos líderes da competição. O destaque desse jogo foi o espanhol Fernando Llorente, que chegou à meta adversária 2 vezes.
Na sexta, o Cagliari bateu o Genoa por 3-1 e chegou ao segundo triunfo na competição. No sábado, tivemos a vitória do Brescia sobre a Udinese fora de casa por 1-0 e o triunfo da Juventus por 2-1 sobre o Verona. Porém, não foi nada fácil para a Juve. Miguel Veloso abriu o placar para os visitantes, mas com gols de Aaron Ramsey e Cristiano Ronaldo de pênalti, a velha senhora buscou a virada para bater o Hellas. Enfim, no último jogo do sábado, tivemos o derby della Madonnina entre Milan e Inter, que foi destaque por ser o derby contra o racismo, devido às hostilizações a Kessié dos rossoneiros e Lukaku pelo lado nerazzurri. Porém, a Internazionale não foi nada amistosa dentro de campo e com amplo domínio do início ao fim e com gols de Brozovic e Lukaku, o time de Antônio Conte venceu por 2-0 e amarga a crise de Marco Giampaolo com o elenco do Milan. Vale lembrar que após o atrito entre o técnico e Lucas Paquetá, o brasileiro iniciou o clássico no banco de reservas. Do lado azul e preto, o destaque fica para Brozovic e Lukaku. Os dois, que supostamente teriam se desentendido no vestiário após o empate contra o Slavia Praga pela UEFA Champions League, garantiram a vitória da Internazionale no derby, talvez decretou a paz entre croatas e belgas. Enfim, sobre extracampo, a imprensa italiana já comenta a possibilidade de uma demissão de do Milan, além do suposto interesse de Fiorentina e Sampdoria em Gennaro Gattuso, ex-técnico dos rossoneiros. Essas foram as informações do Calcio com Kaique Ribeiro. Futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Arrivederci! Arrivederci, Kaique, muito obrigado. Grazie mille, como costuma dizer Ícaro Dias. Tô com o meu livrinho aqui, viu? O pessoal que beleza. fica brincando do Google Tradutor. Livrinho verde, cuidado, hein? Cuidado que esse livrinho verde aí tem muita coisa da máfia italiana. Tem umas coisinhas perigosas aí. Mas, voltando ao campeonato italiano, mais uma rodada, mais uma vez o racismo. Infelizmente. Tá ficando chato a gente comentar isso sobre... Que bom que dessa vez o árbitro da partida interveio e paralisou a partida durante mais de 4 minutos, né, parados justamente para que parassem esses cânticos racistas para cima do brasileiro Dalbert. O certo era a liga em si começar a dar punições desportivas perdendo pontos. Pra ver se o torcedor sentir a perda de pontos, ele vai parar com isso daí, porque é um absurdo. Se realmente acorda, né? Porque ainda mais no século que a gente vive, a gente não tolera mais esse tipo de coisa. E não tolerar, já aproveitando o gancho, os diretores do Milan já não estão tolerando mais o trabalho do seu treinador e cogitam trazer de volta o Gattuso que eles mandaram embora. Ah, meu Deus. Porque a Fiorentina estava querendo contratar ele, mas a Fiorentina já saiu, a Viola já saiu lá de baixo. Botou e agora a Viola no saco e foi embora. Botou a Viola no saco e subiu. E a Sampdoria tá amargando lá a lanterna. A Sampdoria que já chegou a disputar a final de Champions League contra o Barcelona em 92. Então agora sofre muito. Agora na parte de cima da tabela, que trabalho sensacional do Conte na Inter. Não perdeu nenhum, venceu todos os jogos, né, melhor, utilizando o seu exemplo do boletim em inglês. 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento, 10 gols marcados e apenas um gol sofrido em cima do Handanovic. Então, é um trabalho que tem que bater palma mesmo e a Inter vem pra cima da Juventus, tá colocando assim, ó, todos os anos você não teve um adversário, nesse ano você tem. É verdade. E tivemos partidas já por essa rodada, né, assim como... Já foi mencionado, na quinta rodada, Verona e Udinese na última terça-feira empataram em 0-0. Também na terça, a Juve venceu fora de casa o Brescia por 2-1, o time na estreia do Mário Balotelli. Também tivemos Atalanta e Roma, e Atalanta, Roma e Atalanta, né? E Atalanta fora de casa venceu por 2-0, surpreendendo o time da Roma. Depois tivemos Lecce e Spal, né? Spal e Lecce, foi 3-1 para o Lecce. Jogando fora de casa também a equipe do Lecce. Napoli e Cagliari, jogo disputado nessa quarta-feira, ficou 1-0 para o Cagliari. Zebra. Mais uma zebra no campeonato. Genoa e Bolonha empataram em 0-0. Fiorentina venceu a Sampdoria por 2-1. Parma venceu o Sassuolo por 1-0. A Inter de Milão venceu a Lazio por 1-0 também. E nesta quinta-feira, Torino e Milan encerram a quinta rodada do campeonato italiano. É um campeonato equilibrado,
que a gente consegue perceber que há um nível técnico muito bom. O campeonato italiano tentando voltar a ser aquele campeonato de trazer as grandes estrelas, e os grandes times não estão crescendo da mesma maneira, né? Do que você pega a Roma na 6ª colocação, a Lazio em 8º, o Milan em 10º, o Parma em 13º e a Fiorentina na 15ª colocação, você já fica preocupado. E na zona de rebaixamento você ter duas equipes grandes como a Udinese, que foi o time que o Zico jogou na Itália, e a Sampdoria na lanterna, é algo que preocupa um pouco. Não adianta você ter só duas equipes, três melhor dizendo, com nível técnico muito elevado, como o Milan, como o Inter e Juventus e a equipe do Napoli, e ter outras equipes também que sofrem muito devido à economia do país, que você não consegue investir em grandes talentos do futebol europeu. Muito bem, essas foram as informações então do Campeonato Italiano. Vamos fechar o nosso programa, vamos falar sobre o Campeonato Turco. O Campeonato Turco também está no seu início ainda, no seu pontapé inicial ainda na sua disputa na temporada 2019-2020, e tivemos rodada neste último final de semana, e a gente vai atualizar para você os resultados, em que o Göztepe na última sexta-feira, dia 20 de setembro, venceu o Konyaspor por 1-0. O Kazımpaşa venceu por 3-0 o Antalyaspor. O Kayserispor empatou com o Denizlispor por 1-1. Fenerbahçe venceu por 2-1 Ankaragucu. Eu não sei pronunciar. Será que é isso mesmo a pronúncia? Mas, enfim, depois eu vou pesquisar direitinho para não falar besteira. O Rizespor perdeu para o Gaziantep por 2-1. Jogando em casa, o Rizespor acabou tendo mais uma derrota no campeonato. O meu Deus do céu. É complicado. Gençlerbirliği empatou com o Alanyaspor por 1-1. O Yeni Malatyaspor empatou em 1-1 com o Galatasaray também, assim como Besiktas e Istambul. Também ficaram no 1-1. E fechando a quinta rodada, Sivasspor e Trabzonspor 2-1 para o Sivasspor nesta partida que ocorreu na última segunda-feira, dia 23 de setembro, Ícaro Dias. O Antalyaspor se mantém na liderança do campeonato turco, seguido bem de perto pelo Fenerbahçe, e o Gaziantep também está na terceira colocação. Destaque negativo fica para a péssima campanha do Istambul, do brasileiro Robinho, né? Que está ali na 12ª colocação. Na frente dele está o Besiktas também com 5 pontos na 11ª colocação. Esses são os times que a gente sempre vê brigar na parte de cima do campeonato turco, agora com o futebol bem abaixo no início da competição. Muito bem, então este foi o nosso programa de hoje, a nossa sexta edição do Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Gostaria de agradecer a audiência de todo mundo que tem acompanhado. Gostaria de agradecer também os likes dados nos vídeos. Continuem dando seus likes no vídeo, que é muito importante para o nosso crescimento, para você também receber, né, os vídeos toda semana, os vídeos quentinhos com todas as novidades do futebol pelo mundo. Então, agradeço mais uma vez. Sigam a Rádio Poliesportiva em todas as mídias sociais, principalmente dê seu like no nosso vídeo, clique no sininho para ativar as notificações. Muito obrigado, eu sou Gabriel Max, apresentei mais uma vez essa agora sexta edição do Futebol na Veia, e gostaria de agradecer também a Ícaro Dias, nosso comentarista, que esteve presente mais uma vez. Muito obrigado, Gabriel, muito obrigado você, ouvinte da Rádio Poliesportiva, e até o nosso próximo encontro na semana que vem. Muito obrigado então, até a próxima, a nossa próxima edição do Futebol na Veia aqui na Poliesportiva, e a gente se encontra também pelos campos afora e ouça as transmissões da Rádio Poliesportiva. Lembrando que nesta quinta-feira, né, com a transmissão de Palmeiras e CSA, né, e além de outras transmissões, né, no próximo final de semana. Sexta-feira tem basquete, São Paulo e Franca. Sábado tem SESI São Paulo versus São Judas Vôlei, e domingo a grande decisão do Campeonato Brasileiro Feminino entre Corinthians e Ferroviária de Araraquara. Portanto, não se esqueçam, Poliesportiva não é só futebol, Poliesportiva traz tudo de melhor para você: basquete, futebol, vôlei, né, e outros esportes mais. Então fique ligado, você acompanha tudo que está rolando, principalmente, né, no que ocorre nos times paulistas. Aqui a gente consegue trazer e levar a você todas as novidades, tá bom? Então muito obrigado, Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui
o futebol corre com mais emoção. Até o próximo programa. Termina agora. Futebol na Veia, na Poliesportiva.